Olá, você que acompanha o nosso canal da Casa da Rocha, mais uma semana de vetores e devido a tantas perguntas e comentários, vamos continuar nesse assunto que algumas indagações foram bem pertinentes. Dízimo, parte 2, a igreja que recebe. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando nós falamos sobre dinheiro que dá à igreja é pensar o que é a igreja. Nós vivemos uma intersecção entre duas realidades, dois conjuntos. A primeira delas, que talvez é a que você conheça e é aquela que você tem as suas rusgas ou talvez até o teu ódio, é a igreja institucional. Essa é a igreja que você monta um estatuto e registra na junta comercial e ela vira uma associação. Essa é a igreja institucional, que tem a sua presidência, a sua liderança, que tem os seus métodos até de votação e de escolha, tem a sua regra, o seu regimento interno, ela tem a sua missão, os seus valores. Essa é a igreja que nós organizamos na terra. É uma organização humana. Mas não se esqueça que a igreja bíblica, ela é uma igreja orgânica. Ela não é uma organização, ela é um organismo vivo, são pessoas, é gente. Paulo diz que são pessoas que têm entranhados afetos que ligam membros aos membros. A igreja bíblica é a igreja que nos mostra, que nós chamamos de igreja mística, que ela não tem paredes, ela não tem um lugar geográfico, ela é a ligação de todas as pessoas que foram lavadas pelo mesmo sangue de Jesus. Obviamente que para a gente viver numa terra, numa cidade, falando aqui de São Paulo, você se organiza diante de uma sociedade civil. Você respeita leis, então você necessita de uma organização. Um grande amigo me diz assim, sempre faça com que essa organização seja mais leve e a mínima necessária. Porque nós vemos muita gente girando em torno da organização. Eu vou para a igreja, como é que você vai para uma coisa que você é? Eu não consigo ir para o Zé, porque eu sou o Zé. Eu não vou para a igreja, eu sou a igreja. A igreja somos nós. E é interessante também que essa igreja institucional tem os seus planos próprios, seus projetos, ela cria uma torcida organizada, gente que carrega no peito o orgulho de ser daquela instituição e não o orgulho de ser de Cristo. A minha é melhor, a minha tem isso melhor, o meu prédio é melhor. Nós também somos culpados por todo esse monstrengo que foi construído, porque nós gostamos dessas coisas. Nós gostamos das placas, nós também somos culpados. A igreja somos nós. Mas você falou no outro programete sobre o dízimo, sobre o dinheiro. A igreja são as pessoas, não precisa de dinheiro, você não acha, Zé? É verdade. Sim, não precisa de dinheiro. Então, a gente não pode, por exemplo, se a gente se reunir em Ibirapuera, domingo de manhã reúne a galera lá, alguém abre a Bíblia, lê, a gente canta, cultua a Deus, ou numa praça qualquer, vai embora para casa, não tem custo nenhum, e você diz, não somos igreja? Claro que sim. Aliás, a igreja não depende de onde você se reúne, nem como você se reúne. Mas é muito importante o porquê você se reúne. Houve uma época aqui na Casa da Rocha que eu fiz uma série de estudos dizendo que tipo de igreja a gente quer ser. E por vários domingos eu preguei sermões falando a respeito disso. Obviamente pensando na instituição, porque no organismo não tem como escolher, nós já somos. Você pode dizer assim, eu não vou mais na igreja. Ótimo, você pode não ir numa instituição, mas isso não tira de você a qualidade de ser a igreja. Você é a igreja. Indo ou não indo, a igreja não é onde você vai, mas é o que você é. Mas é interessante pensar que essa igreja, que é a união das pessoas, ela necessariamente não precisaria de nada. Necessariamente não precisaria fazer coisa alguma. Por que ela faz então? Porque o motivo da sua união é que o mesmo cabeça, que é Cristo, impulsiona todos os membros no mesmo sistema nervoso central, porque Ele é Senhor e nós somos servos, e nos impulsiona a sermos luz e sal nesse mundo. Obviamente pode ser que você decida ser um cristão afastado de tudo e de todos. É algo meio complexo, porque você vai acreditar em Jesus Cristo, mas vai viver uma vida pela metade como igreja, como parte do corpo, porque nós cumprimos a nossa missão não só pelo que fazemos, mas pelo que somos. Porque quando nos reunimos como igreja, Paulo diz isso,
e eu quero dizer apenas o que a Bíblia diz. Um tem palavra, o outro tem profecia, o outro tem exortação. E os dons e os ministérios, que na instituição servem como cargos e títulos e disputas políticas, na igreja verdadeira são servos uns dos outros, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. De gente que usa o seu talento para edificar outros. Portanto, gente que se reúne numa cidade como a gente, que se reúne aqui no bairro que nós estamos, decidimos que a gente quer andar junto. E que nossos filhos vão ser criados juntos nas nossas classes, e tem alguns de nós que dão aula. Eu sou o cara que prego, mas tem uma galera que toca. Tem um grupo que cuida dos adolescentes. Chega a gente e entra nesse grupo. Não, ele não entrou num time, ele não faz parte de uma torcida organizada, ele não carrega o orgulho institucional. Ele simplesmente encontrou um ambiente onde ele pode ser corpo de Cristo, organismo vivo. Então essa igreja vai precisar de dinheiro? Bom, necessariamente não. Antigamente não era dinheiro, é verdade, eles traziam o produto da terra, sua plantação, os seus animais. A moeda, o primeiro indício de moeda, acho que foi cerca de 1100 anos antes de Cristo, que começam a ser cunhadas as primeiras moedas depois que os metais foram dominados, né? E serviam como valor que tinha um lastro de uma certa riqueza. Na verdade, tinha o seu peso em prata, o seu peso em ouro. Mas nem sempre foi assim. Ora, hoje não precisaria ser assim. Digamos que nós aqui, vou falar só da gente para não falar de ninguém, mas a Casa da Rocha, a gente decidiu que a gente vai ser um grupo que vamos ter um lugar, porque no começo a gente não tinha um lugar, a gente ficava num teatro. Aliás, o que a gente arrecadava era só para pagar o teatro naquela semana, mas a gente acha que tem que continuar e que está muito legal assim. E nós poderíamos, por exemplo, trazer meias. Se o proprietário do imóvel, que nós mesmos decidimos que a gente quer estar aqui, porque a gente pode não decidir, se ele aceitasse, por exemplo, esse mês aqui eu vou te dar 50 mesinhas, aquele cara deu um computador, 3 pares de meia, tem meia dúzia de cuecas e um cara que deu uma moto, se aceita? Ora, se ele aceitasse, estaria tudo certo. Ou se não, todos nós diríamos, gente, a gente não quer entregar nada, vamos continuar no Parque de Ibirapuera. Mas o movimento missional de gente que se sente devedor a gregos e bárbaros, pelo evangelho que recebeu, isso também está na Bíblia, que compreende que o nosso movimento orgânico acontece como luz e sal nesse mundo, vocacionados por Cristo, a gente vai se repartir. E também tendo no coração o desejo de dar, porque esse é o cristão, por isso que eu não creio na prosperidade como uma doutrina, nem como uma teologia, porque o cristão não é aquele que acumula, mas é aquele que reparte. A igreja que recebe não recebe como uma instituição para ser rica, nem para entesourar para si mesma. Porque a igreja não é a instituição, são as pessoas. Obviamente que toda a igreja precisa de uma instituição para se organizar. Ela tem que ser a menor possível, a mais simples possível, a mais justa possível. E com a ética e todos os pressupostos de governo e de liderança baseados e pautados na palavra de Deus. E você acha que o pastor tem que ser o dono da igreja? Absolutamente não. Cada um tem um modelo, eu não posso falar pelos outros. No nosso modelo, eu sou o fundador da igreja, mas assim que ela foi organizada, eu me coloquei para uma votação da igreja. Então a igreja decidiu se mesmo eu sendo o fundador, deveria também ser o pastor. Daqui a alguns anos vai ter uma outra eleição e ela vai escolher se ela quer que eu continue sendo o pastor ou não. A igreja não tem donos, o dono é Cristo. Meu trabalho é trabalhar pelas pessoas. Sim, mas o pastor tem que receber da igreja? Não, tem muitas igrejas que são até pequenas, nem comportariam, e o pastor desempenha um outro trabalho. Eu acho que a própria comunidade é aquela que diz, nós precisamos desse cara 24 horas por dia, porque a gente tem agora um grupo de 200 pessoas. Eu não sei como deve ser na sua, mas aqui, por exemplo, a gente tem, todo mês a gente tem 3, 4 velórios, não são só nossos, são das famílias, gente internada, criança que nasce, gente que a gente sepulta, aconselhamentos, grupo de psicólogos. Pode ser que a igreja ache que isso não é necessário, a gente achou que era. A igreja é a união das pessoas que pensam juntas. Mas é difícil isso não dá para fazer. É verdade, mas a gente está tentando. E quando a gente não contribui porque nós somos obrigados a contribuir. E não contribui porque eu acredito naquele pastor, que aquele cara é bom. É porque nós somos uma comunidade que entendemos o que Deus está fazendo conosco. E é óbvio que esse cara que está ali é o cara que também surgiu dentre nós e carrega uma vocação de Deus para fazer isso. A gente acha que é importante ele fazer isso por todos nós. Puxa,
Que bom, eu não sou pastor de formação, eu sou engenheiro civil, mas estou estudando para isso. E obviamente, aquele que faz isso não faz por causa do dinheiro, mas faz por causa do serviço. Há uma intersecção desses dois grupos, porque é necessário ter uma instituição, mas ao mesmo tempo que não é ela que é a cabeça é Cristo, e quem movimenta é o organismo. Na verdade, o que vemos hoje em muitas partes é um organismo de pessoas que trabalham para sustentar uma organização que poucos participam. E deveria ser o contrário, uma organização que se prepara e trabalha para suprir esse organismo. E todos contribuem dos dois lados, porque na verdade na Igreja de Cristo não existe lado. Somos uma única igreja e todos servem. É algo complexo, difícil da gente poder dizer assim, vou fazer isso aqui da noite para o dia. Não é uma coisa fácil de se fazer. Mas eu imagino que as suas preocupações com o que você dá e doa, não é porque você tem aquelas pessoas que você não as ama, mas é porque você viu o lado institucional sobrepujando o organismo, eu entendo. É porque você está machucado com a igreja, eu te pergunto qual das duas? O grupo de pessoas que ama a Cristo e o louva, ou o grupo de pessoas que às vezes se apodera do organismo e torna-se uma instituição mais forte do que o próprio corpo e do que o próprio cabeça e tem os seus projetos particulares? Qual das duas te machucou? Talvez a tua resistência seja por isso. Porque é desse lado aqui que se coloca o dízimo como obrigação, o medo de quem não entrega ou a prosperidade para quem entregar. Sempre tem um motivo a mais. O louvor, a adoração, a generosidade, o repartir e o ser comunidade deu lugar a dois movimentos. Ou você dá porque você quer mais, ou você dá com medo de ter menos. E aí, a nossa relação de amor com o nosso Deus foi embora. Na verdade, já foi embora toda a imagem de igreja e ficou apenas o nosso time do coração, que a gente briga com o companheiro de trabalho porque a minha é melhor do que a dele. E nos esquecemos que somos membros uns dos outros. Para se fazer uma igreja não é necessário dinheiro, absolutamente. É necessário apenas o sangue do Cordeiro que foi derramado há 2000 anos atrás. E aqueles que se reúnem como igreja talvez decidam, ou compreendam, melhor ainda, que sendo igreja e luz e sal, juntos, podem fazer muito pelo reino. E esses vão contribuir com todo o amor e alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Está em 2 Coríntios capítulo 9. E assim, essa comunidade que é um organismo anda servindo a si própria, membros que servem aos membros, e onde ela passa, ela serve quem está ao redor com a sua missão, fora das suas quatro paredes. As quatro paredes só servem para não molhar a cabeça quando chove, mas a nossa vida existe porque estamos ligados uns aos outros e ao cabeça. E o que a gente entrega é porque a gente se ama e ama a missão que Deus nos deu e aqueles que nós vamos alcançar. E o nosso organismo comanda a organização pequena, leve e que só existe porque a gente precisa disso para estar dentro das quatro paredes. Bom, você é livre para pensar como você quiser, mas pelo menos fica aqui uma dica de alguém que está tentando, não de alguém eu, mas de alguém, um grupo de pessoas, uma gente que está tentando andar por esse caminho. Até o próximo. Bom, você que acompanha o nosso canal dos Vetores, pode também compartilhar as ideias e aquilo que a gente fala aqui a cada semana. Compartilhe nossos vídeos, só não fica pirateando, tá bom? Aí a gente está aqui cada semana e vai ser muito bom sempre juntos a cada quinta-feira. Grande abraço!